Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Graças, Papai, por tão grande amor. E por isso nos sobram motivos para agradecê-lo. Papai. Me sobram motivos para agradecer. Às vezes me faltam palavras para poder expressar todo o bem e o amor que habitam em meu ser. Teu evangelho de graça, Senhor. Vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Todos os dias se renovam teu amor, tua palavra que é o poder de Deus. Completo estou em ti, Senhor, contigo sou um Pai. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contigo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contigo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. De antemão. Nada, Pai. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, com ações de graça e com limpa consciência. Abba, Pai. Com ações de graça, tu és meu Salvador. Em ti me sinto seguro, escondido em teu amor. Tua graça me sustenta e me protege. É por tua vida que eu vivo, por ti, Senhor. Louvo com ações de graça, vejo em mim tua vontade. Tua palavra é meu grande tesouro, me ministra perfeição. Tua graça me sustenta e me protege. É por tua vida que eu vivo, por ti, Senhor. Com limpa consciência eu te exalto, com toda a sua grandeza eu te
proclama já, Senhor. Te louvo com ações de graça, Tu és meu Salvador. Em Ti me sinto seguro, escondido em Teu amor. Tua graça me sustenta e me protege. É por Tua vida que eu vivo, por Ti, Senhor. Te louvo com ações de graça, vejo em mim Tua vontade. Tua palavra é meu grande tesouro, me ministra a perfeição. Tua graça me sustenta e me protege. É por Tua vida que eu vivo, por Ti, Senhor. E eu Te exalto, com limpa consciência eu Te exalto, por toda a Tua grandeza eu Te exalto. Teu amor foi derramado em mim, completo estou em Ti. Minha boca Te proclama já, Senhor. Minha boca Te proclama já, Senhor. Minha boca Te proclama já, Senhor. E Tua igreja segue firme e ancorada, falando todos o mesmo. Abba, Pai. Hoje é um bom momento, pois já chegou o tempo de salvar aos crentes. Foram quase 2000 anos e ao diabo tem mantido, e o engano seguia igual. A trombeta já soou, a palavra está correndo e a igreja crescendo está. E agora firme ancorada, Tua igreja permanece, falando todos o mesmo, hoje e sempre. Em todas as nações, Tua igreja hoje confessa que com vestiduras novas já governa. Hoje é um bom momento, pois já chegou o tempo de salvar aos crentes. Foram quase 2000 anos e ao diabo tem mantido, e o engano seguia igual. A trombeta já soou, a palavra está correndo e a igreja crescendo está. E agora firme ancorada, Tua igreja permanece, falando todos o mesmo, hoje e sempre. Em todas as nações, Tua igreja hoje confessa que com vestiduras novas já governa. Que com vestiduras
governar. Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos, uma grande honra, um prazer, um privilégio, mais uma vez me dirigir a você, que é um membro da família da fé. É o que eu declaro isso, que você está pela primeira vez, talvez, mas eu declaro que você já é um membro da família da fé que tem a sua mente renovada, iluminada, para começar a desfrutar dessa graça preciosa onde nós nos encontramos já há algum tempo. Eu quero convidar você para estar conosco até o final, especialmente na mensagem, na ministração da palavra de hoje, que é algo muito importante para você. Mas eu quero também louvar a Deus pela sua vida e tenho certeza que você já louvou ao Senhor conosco também. E agora vamos passar algumas informações importantes para você. Antes de mais nada, convide seus amigos, seus familiares, eles vão ser gratos a você por você ter convidado para estarmos juntos nesse momento. Todas as redes sociais principais, nós estamos presentes nelas. Estamos ali de alguma forma já engajados, interligados com todas as redes sociais que estão aí na sua tela. Mas uma especificamente tem nos chamado muito a atenção. E é uma rede social um pouco até mesmo polêmica para muitas pessoas, mas para nós tem sido uma grande bênção do Senhor a divulgação através do TikTok. E neste momento eu quero dizer para você que enquanto eu estou aqui conversando e compartilhando com você, fazendo esta gravação, hoje nós subimos para o TikTok, para as redes sociais, um vídeo curto chamado Short, né? Um vídeo curto, que tem por título alguma coisa ligada a Deus enviando um poder enganoso. É isso mesmo que você ouviu. Deus envia poder enganoso para quem busca poder de Deus de uma forma errada, de uma forma inconveniente, através de misticismo, de feitiçaria, através de coisas que pensam que sobrenatural, que são sobrenaturais, mas na verdade é pura carne, né? Misticismo. E eu fiquei impactado realmente porque assim que nós subimos aí para o TikTok, hoje estamos agora nesse momento com aproximadamente 1.200 visualizações, um vídeo de menos de 1 minuto. Isso é bem importante que você compartilhe. Assim como no YouTube e em todas as outras redes sociais também, a palavra está correndo de forma extraordinária. Chegamos aí, vamos dizer, a 2.000, 3.000 pessoas em menos de 5 horas, vamos dizer assim, alcançando estas vidas. Em breve estaremos em umas outras redes aí também muito importantes para nós, como o Quai, por exemplo. Mas isto vai ser feito no seu devido tempo, tem que ser feito com calma e com bastante paciência. E eu quero convidar você também para continuar na nossa programação, que não é uma programação, é uma reunião familiar. As pessoas que compartilham conosco, que separam um tempo para estar conosco, para nós é uma honra muito grande, tá bom? Então, aguarde que nós estaremos já, na próxima ministração que vem por aí, estaremos ministrando a palavra do Evangelho da Graça. Continue, que agora vem a ministração da sementeira, da semeadura, e logo estaremos juntos de novo para que você e eu possamos compartilhar essa palavra gloriosa do Evangelho da Graça, tá bom? Até já, então. Chega de mentiras e religiosidade. Vamos falar a verdade. Tem muita gente buscando o poder de Deus através de sinais, milagres e manifestações sobrenaturais. Misticismo? Não! Isso é poder enganoso que o próprio Deus envia aos que se perdem. Se você busca essas coisas, acabará encontrando decepção, ilusão, tristeza e muitos males. O apóstolo Paulo alerta na segunda carta aos Tessalonicenses que o iníquo atua como Satanás, sempre se opondo à verdade, com engano e maquinações para sua própria perdição. O poder e a salvação que Deus tem para você a cada dia está no amor pela verdade. Deus é a verdade, e Ele não está longe, está dentro de você, e seu poder não engana, ao contrário, educa.
edifica, vivifica. A Ele glória, honra, louvor para sempre. Abençoados com toda a bênção, uma saudação à família da fé, em todas as nações, a família da graça, aqui neste chat. Sempre eu tiro um tempinho que eu posso para poder saudar a todos e dizer que os amamos, que somos a grande família de Deus em todas as nações, um povo que se levantou, que nunca se há visto, nem se haverá jamais, disse o profeta. Um povo que não vê as coisas que se veem, senão que olha o que não se vê, que é eterno. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. E por isso Paulo disse, olhando o eterno, vamos olhar o eterno. Essa é a maravilhosa graça do poder de sua palavra, que nos faz reinar em vida em cima de todas as circunstâncias. Que quando vemos uma situação adversa, não olhamos o que se vê, senão o que tratamos com o assunto da fé, estamos orando e chamando as coisas que não são como se fossem, declarando que essas situações já estão resolvidas, confessando que tudo está bem, entendendo que a sua palavra não retorna para nós vazia, que o que ele disse se cumpre, meu irmão. Deus não mente. Assim diz a palavra, é impossível que Deus minta. E se Deus disse que todas as coisas cooperam para o bem, pois são todas. Se Deus diz que isto somente é uma leve tribulação momentânea e passageira, por isso é isso que é momentânea, não é eterna, é passageiro. Quando Deus diz que Ele livra o justo de todas as tribulações, não de algumas, Ele te livra de todas. Se tu te encontras em uma tribulação hoje, tenha certo que Deus te livrou. Já a batalha está ganha, já você é mais que vencedor. Siga confessando, dando graças em todo tempo. E não te entre em afã, por isso Paulo disse, por nada estejas em afã, por nada. Senão, apresentai em oração vossas petições, com rogo e ações de graças. Apresenta as tuas petições em oração e chama as coisas que não são como se fossem e dê graças que já a vitória é tua. Abençoado que está me escutando. Assim que te declaro reinando em vida neste dia, juntamente com Jesus Cristo, que por causa dele tu és mais que vencedor. A graça de semear. Uma das maiores demonstrações do amor por semear encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Assim também, irmãos, vos fazemos saber a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que em grande prova de tribulação, a abundância de seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas de sua generosidade. Pois dou testemunho de que com agrado deram conforme as suas forças, e ainda mais além de suas forças, pedindo-nos com muitos rogos que lhes concedêssemos o privilégio de participar neste serviço para os santos. E não como esperávamos, senão que a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus.
Note que eram congregações que passavam por grande prova de tribulação. Sua história envolveu 3 guerras que deixaram suas cidades desoladas. No entanto, aqui diz que, número 1, havia abundância de gozo. Número 2, havia riqueza de generosidade. Número 3, semearam além de suas forças. E número 4, viram a colaboração como um privilégio. Neste mesmo espírito, declaramos que semeamos com bom ânimo, para que a palavra corra e alcance as mentes dos eleitos de Deus. Abba, Pai. Vem ver o que estão perdendo. Na graça de Deus é assim. Na lei eu era escravizado. A graça de Deus é tudo pra mim. Antes era lei e pecado. Cumpriu-se a lei teve fim. Deus diz, minha graça te basta. Diz, confia em mim. A graça de Deus é assim. A graça de Deus é tintim por tintim. A graça de Deus é assim. A graça de Deus é tintim por tintim. Depois da cruz reconciliado, a graça de Deus não terá fim. Foi feito, tá feito, consumado. Clama, papai, tintim por tintim. A graça de Deus é assim. A graça de Deus é tintim por tintim. A graça de Deus é assim. A graça de Deus é tintim por tintim. A papai, a lei teve fim. Na graça é tintim por tintim. 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 Chegou a hora de apresentar a você aquilo que o Senhor tem revelado não só para o meu coração, para o coração de todos aqueles a quem Ele entregou dons. E eu, graças ao Senhor, louvo ao Senhor por isso, por ter me feito um mestre desta palavra do Evangelho da Graça, por ter me dado este dom de ensinar. E eu estou aqui com você compartilhando esta palavra num momento em que o mundo está numa tremenda revolução
psicológica, revolução cultural, revolução de informações, revolução de armas. Enfim, vou trazer para você um tema que vai levar a tua mente a entrar numa nova etapa de glória. Tem por título A Eternidade dos Deuses. É isso mesmo. Veremos neste estudo uma contraposição entre as duas naturezas dos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus, você também é. Então, nós temos duas naturezas. A primeira, a mais importante, evidentemente, é eterna, por isso a eternidade dos deuses. E a segunda natureza é aquela na qual nós estamos participando de carne e sangue, ou participando de experiências humanas, ok? Nós precisamos, nós que estamos sendo iluminados pelo Senhor a cada dia, precisamos aprender a conviver com essas duas naturezas de forma diferenciada uma da outra, porque elas são opostas entre si. Estas duas naturezas, a que eu chamo também de identidades dos filhos de Deus, estão perfeitamente expostas no Salmo 82, de autoria de um músico, líder dos músicos no tempo do rei Davi, o nome dele Asaf, um levita, da tribo de Levi. O verso 6 do capítulo 82 do Salmo diz assim: Eu disse. Eu quem? Deus. Asaf está louvando a Deus dizendo: Deus disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Mas como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Olha que contraposição, que duas coisas opostas tremendas aqui. No verso 6, Asaf louvava o Senhor dizendo: o Senhor disse, nós somos deuses. Elohim quer dizer deuses, não apenas falando do Deus Altíssimo, mas falando de Elohim, que são aqueles a quem Deus criou também como deuses, que somos nós, seus filhos. Mas como homens morrereis, aí entra a segunda natureza, e como qualquer dos príncipes caireis. Percebeu? Duas naturezas, uma eterna, outra finita, uma espiritual, outra terrenal. Em uma, um Deus, em outra, um ser humano. Jesus de Nazaré também confirmou este texto da Escritura quando estava confrontando alguns judeus. Em João, livro histórico, capítulo 10, verso 34, diz assim, Jesus falando: Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha, aqui a palavra deuses está em grego, que quer theos, deuses. Porém, está se referindo a esse mesmo texto aí que nós acabamos de ler no Salmo 82, verso 5 e 6, ou versos 6 e 7, né? Olha, veja só. O que quer dizer vós sois deuses? No hebraico, Elohim, referindo-se, como eu disse, a divindades criadas por Deus, que somos nós, os seus filhos, os Bene Elohim, em hebraico. É importante que haja essa explicação do original hebraico, porque as pessoas fazem confusão. E hoje em dia tem muita gente ensinando hebraico no YouTube. E é bom que a gente esteja, neste aspecto, no mesmo nível dessas pessoas, para que elas não pensem que a gente está inventando nada aqui. O termo grego em João, que é theos, que também se refere a divindades ou deidades, é para se entender que nós somos filhos de Deus, então somos deuses. Isso não é uma coisa muito difícil de entender. É? Não. Porque o filho do Pai é herdeiro do Pai. E o Pai nos criou em espírito como deuses. Em carne, não. Em carne somos homens, vivendo por um tempo para experimentar o bem e o mal. Vamos avançar agora para o Novo Testamento. Qual é o Novo Testamento? O Evangelho. Onde ele está? Ele começa em Romanos e termina em Hebreus. Aí está o Evangelho, 14 cartas do apóstolo Paulo.
Precisamente na segunda carta ao seu bispo, o pastor Timóteo, Paulo disse assim, 2 Timóteo 1,9, está aí na sua tela. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, quem nos salvou? Deus. E chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu propósito ou o seu desígnio e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Isso é sinônimo de eternos, ou seja, antes dos tempos eternos. Mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, veja aí, morte física, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha, agora você está com os teus olhos do entendimento iluminados para entender. Não é iluminar os olhos, como está essa luz aqui me iluminando para eu poder fazer o vídeo. Não é uma iluminação física, é uma iluminação espiritual para você entender que agora você tem vida e imortalidade por meio do Evangelho. Para você entender isso, você já tinha, mas não entendia. Do qual, Paulo diz, eu fui constituído pregador, fui constituído. Não é que Paulo se achou apóstolo, não. Ele foi constituído pregador, aquele que leva a palavra, apóstolo, um homem enviado com uma missão específica, e mestre dos gentios, ensinador. Então, Paulo tinha vários dons espirituais. E é somente com o entendimento do Evangelho de Cristo ressurreto, nestas 14 cartas, que você tem o entendimento de que você é um imortal. Olhando antes da cruz, lá de Gênesis até Malaquias e depois até mesmo pelos 5 livros históricos que estão aí, chamados de Novo Testamento, que não são, olhando para isso, o Antigo Pacto, você se vê não um Deus, você se vê pecador, você se vê maldito, você se vê distante de Deus, distante. Lá estava o véu separando você do lugar santíssimo. Você que eu digo é você, mas na verdade eram os judeus que estavam nesta condição naquele tempo. Mas depois da cruz você entende que não há pecado, não há maldição e não há condenação. E quem nos trouxe essa informação foi o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Tanto é verdade que não existe pecado, maldição ou condenação, que o próprio Espírito de Deus veio habitar permanentemente em você, depois que Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Então você realmente está sendo iluminado. Se você crê que o Espírito de Deus está em você, ele não está em você para fazer manifestações místicas. Ele não está em você para que você se envolva com feitiçaria religiosa. Ele está em você para te dar entendimento, para te dar conhecimento. Ativar a mente de Cristo que está em você. E nós encerramos esta primeira parte do estudo com a seguinte afirmação. Se você é espiritual, você também é eterno. Ok? Indestrutível, perfeito e completo. Porque os espirituais somos eternos. O Senhor não disse que Ele antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu? De que maneira? Não havia carne. Era espiritual. Era espiritualmente falando que aí está o texto. Nós não temos nada a ver com carne. O espiritual não tem nada a ver com carne. O que estamos fazendo aqui é vivendo a nossa natureza carnal temporariamente, porque Deus quis assim, para que possamos aprender a viver e a conviver com o mal também. E por que temos que conviver com o mal? Para fazer o bem, para fazer o que é correto. O fim da mortalidade física, nós entramos agora neste subtítulo deste tema de hoje. Ninguém lida tão bem com a morte quanto este evangelho que eu estou passando para você nesse momento. Este evangelho nos ilumina para entender
os mistérios de Deus. A ciência de Deus, que é este evangelho, isto aqui não é uma religião a mais no mundo. O mundo não precisa mais disso. O mundo precisa da ciência de Deus, que é o evangelho. E a ciência de Deus, ela não trata a questão morte como algo do tipo. Essa semana alguém me falou: Wandir, meu pai morreu. E agora? Estou sofrendo, estou chorando, está doído. Meu pai morreu. Olha, isso é tremendo, a gente sente muito por isso. E a gente muitas vezes só pode dizer para a pessoa o seguinte, a verdade. O seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, sua vovó, seu filho, seja quem for, algum ente querido seu, está agora com o pai dos espíritos. Isso é um consolo tremendo. E agora? Agora tudo está bem. Não podemos ficar nas mãos dos religiosos, dos pensadores, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, que fica na mão de líderes religiosos, que fica na mão dos filósofos e pensadores. Alguns dizem que não há Deus, que acabou tudo agora, e os religiosos vão dizer que um dia Deus está nas mãos de Deus, mas não sabem explicar isso direito. Me acompanhem nos textos que vêm por aí agora. Hebreus 2, 14 e 15. Carta aos Hebreus. Já que os filhos participaram de carne e sangue, veja, já que os espíritos, já que os deuses participaram de carne e sangue, está falando de nós, ele, Cristo, ou seja, Deus, também participou do mesmo, carne e sangue em Jesus de Nazaré, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrar a todos os que, pelo temor da morte física, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Explicando melhor esse último texto. E livrar a todos que, pelo medo da morte física, todos que estavam debaixo da lei, estavam debaixo, sujeitos pela culpa que a lei manifestava em todos, estavam todos sujeitos à escravidão por toda a vida. Escravidão do quê? Do sentimento de pecado, da má consciência pela culpa, pela lei, por toda a vida. Era a lei. A morte, ela foi um império, né, que através da lei de Moisés condenava toda a humanidade. O agente acusador foi Adão, o diabo, o adversário, que com sua desobediência arrastou a humanidade para a morte física. Foi isso que Adão fez. Não é? A desobediência dele a Deus arrastou toda a humanidade para a morte física. Que mais? Não só a morte física, antes da morte, para o sofrimento, para a dor, para a maldição, afastando toda a humanidade de Deus. Foi esse o trabalho de Adão. Ao vencer sua própria morte, ressuscitando dentre os mortos, Cristo nos tornou mais que vencedores, porque foi ele que morreu, para que nós não precisássemos morrer, reconciliando-nos com o Pai, adotando-nos e fazendo-nos seus herdeiros. Por isso que você é um Deus, que você é herdeiro de Deus. E a herança qual é? A obtenção de um corpo ressuscitado, de um corpo glorioso, de um corpo perfeito. Assim como ele teve. Cristo não morreu, ressuscitou e voltou à terra, ficou uns dias por aqui, mostrando aquele corpo glorioso que ele possuía? Sim, para quê? Para servir de exemplo para todos nós, para que nós entendamos que teremos o mesmo. Esta herança é a posse eterna do que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 53 em diante. Vamos lá. Porque é necessário, veja, é necessário, não seria importante, talvez quem fosse, não, é necessário que este corruptível, aqui ó, corpo mortal, se vista de incorrupção, e que este mortal se vista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se tiver vestido de incorrupção e este corpo mortal se tiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte para dentro da vitória. É isso mesmo que diz o texto original. Tragada é a morte, tragada, absorvida pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que prendia, né? Aguilhão é o que prendia. Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Cadê? Os que se foram, que estão hoje, estiveram antes da cruz no Sheol, né? Lugar de habitação dos mortos, de onde Cristo já os tirou de lá para levar para o paraíso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Não está. Já que o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado, a lei. Tanto o pecado quanto a lei foram aniquilados, foram tirados do meio. Vamos a Romanos 5,12. Aqui está a resposta de tudo isso. Vamos lá. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem. As pessoas pensam que o pecado, o mal, vem do diabo. Não. É Deus que faz tudo isso, abençoados. Como o pecado entrou no mundo por um homem, Deus usou um homem para que o pecado entrasse no mundo. É isso. E pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Veja que interessante. Aqui diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas não havia lei nesse tempo. Havia Deus. A desobediência à ordem de Deus é que levou Adão a pecar, mesmo sem lei. E a morte passou a todos os homens. Então Adão foi o quê? Um homicida. Olha que tremendo é isso. Não havia lei, mas Adão foi um homicida. Ele pecou porque desobedeceu diretamente a Deus, ainda que não houvesse naquele tempo a lei de Moisés, que era a lei que depois levou o homem a má consciência, ou seja, a culpa de pecado. Isso já acabou também. Então nós podemos dizer que Adão matou toda a raça humana. Isto é, homicídio. Em João 8,44, é curioso isso e bem interessante, Jesus afirma que o diabo foi homicida desde o princípio. E as pessoas ficam pensando que está se falando de um diabo, de um ser espiritual terrível. O diabo aqui, Deus está se referindo a Adão. Jesus está se referindo a Adão, porque foi Adão que foi homicida. Homicida é um homem que mata outro homem, ainda que, evidentemente, não seja isso de forma direta. E foi o que Adão fez. Adão não assassinou pessoalmente ninguém, mas ele assassinou toda a raça humana, trazendo a morte a todo mundo, a dor, o sofrimento, através da sua desobediência, do seu pecado diante de Deus. É interessante que em um cântico de louvor ao Senhor, Isaías celebrou dizendo assim lá no capítulo 25, verso 8 da sua profecia: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará a afronta de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Olha aí a profecia, isso aconteceu muitos anos, evidentemente, depois do Gênesis, etc. e tal, mas ainda era uma profecia de que a morte seria aniquilada para sempre. Isso está se referindo o quê? A vinda de Cristo, que morreu como Salvador e morrendo e ressuscitando, aniquilou a morte. Claro que isso não foi consumado em nossas vidas ainda, mas o será. E disse também o Senhor através do profeta Oséias, em Oséias 13, 14. Eu os resgatarei do poder da sepultura, os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Ou seja, o Senhor disse, eu nunca vou me arrepender disso que eu estou falando. Vou acabar com a morte completamente.
Concluindo este tema extraordinário que fala da eternidade dos deuses, podemos celebrar que com a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos que estivermos vivos naquele evento, quando houver a ressurreição dos mortos, quando será? Ah, se eu soubesse! Ah, se cada um de nós soubesse! Só tem um que sabe, o Altíssimo. Jesus mesmo disse quando ele estava em carne que nem ele sabia o dia, mas somente o Senhor sabia. Então, podemos celebrar que com esta ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, a morte, a dor, o sofrimento e tudo mais terá fim no que se refere aos eleitos do Senhor. Será glorioso, porque com um corpo glorioso não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá mais morte. Ah, mas então por que Deus permite tudo isso hoje em dia? Porque nada disso ainda foi consumado. A morte não foi consumada. O fim da dor ainda não foi consumado. O fim do sofrimento ainda não foi consumado. Ah, mas Deus tem prazer, aí vem as pessoas de novo. Deus tem prazer de ver as pessoas sofrendo? Não é questão de prazer. Deus tem um propósito nos seus filhos para crescimento de cada um de nós, e é por isso que nós experimentamos dor, sofrimento e tudo mais, inclusive, para alguns casos, a morte. Sim, a morte física, separação não de Deus, separação da vida humana. Deus tem propósito nisso. Deus não faz isso por acaso para dizer, eu gosto de ver todo mundo sofrendo. Não. Existem filhos de perdição que sofrem. Por quê? Porque Deus quis. Por que Deus quis? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o soberano. Ele tem os seus desígnios, os seus decretos estabelecidos, tanto na vida daqueles que são seus filhos para o bem, quanto aqueles que são seus filhos para a perdição. Não é sofrimento eterno, é perdição. E a gente não tem que ficar aí com questão de sentimentalismo da sociedade, por que isso acontece aqui, por que gente passa fome ali, porque isso não é problema nosso. Existem os humanistas que estão aí para cuidarem disso. Não vão chegar a conclusão nenhuma, mas nós chegamos à conclusão de que a melhor coisa que nós fazemos é obedecer ao Senhor, é agradecê-lo pela iluminação das nossas mentes. Se você está entendendo isso aqui, olha, isso é o mais importante. Nós não temos que ficar aqui responsabilizando A, B ou C, ou até mesmo diretamente a Deus por tudo que acontece nesse mundo, porque isso não é problema nosso. Não, isso quer dizer que nós somos frios em não olhar para as pessoas e não querer colaborar, ajudar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando em relação a Deus. Né? Os deuses, os filhos de Deus, somos eternos. Muitos estão sofrendo hoje por causa da ignorância, porque quando entenderem esta palavra, este evangelho, eles param de sofrer da maneira que estavam sofrendo antes. Isso tudo é bem tremendo. É um entendimento para avançarmos, para maduros. E eu declaro que você está caminhando para a maturidade. Você recebe? Você crê nisso? Eu também creio. E eu digo, receba esta palavra e espero que você diga aí também, eu recebo esta palavra. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, certamente para acrescentar, para somar mais informação para mim e para você. Você não faz ideia como eu fico feliz e gozoso de poder compartilhar isso aqui com você. Seguimos, vamos adiante, rumo à ressurreição e à transformação, porque somos deuses eternos do Senhor. Até lá, abençoados com todos. Predestinados antes da fundação do mundo. Pai, vamos louvar. Eu sou mais velho que o tempo. Assim é. Epa! Isso é assim. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo,
eu já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Diga aí, eu sou um Deus, eu sou um Deus em vaso de barro. Eu sou um Deus em vaso de barro. Você é mais velho que o tempo. Olha, antes de Deus criar o mundo, você já existia. Agora eu estou vendo, hein? Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é o Deus, você é o Deus em vaso de barro. Isso é assim, você é o Deus em vaso de barro. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, e quem são esses filhos? Somos nós. Epa! Nós somos mais velhos que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, a gente já existia. Nós somos deuses em vasos de barro, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Uma vez mais, predestinados antes da fundação do mundo. Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram, acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas, www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.